Amém. Estamos aqui meditando, né, no livro, na carta de Paulo aos Efésios, né? E vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Hoje nós vamos nos dedicar a partir do verso 8, né? Mas eu quero ler, só para a gente contextualizar, a partir do verso 1, Efésios capítulo 5, verso 1. A nossa perícope aqui, né, ou o trecho que nós vamos meditar é do verso 8 ao 21, mas vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças, porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles, pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos e te louvamos por tua presença, pelo teu amor e pela tua palavra, Pai. Pedimos que nesse instante o Senhor venha ministrar aos nossos corações e que nos ajude a entendermos o que o Senhor quer falar conosco e nos ajude a vivermos aquilo que o Senhor vai revelar aos nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, crendo que o Senhor já está trabalhando em nossas vidas e em nossos corações. Amém. Muito bem. Quando nós estávamos chegando, né, a gente viu aqui na pracinha em frente à igreja, né, um pé de amora, né? E eu lembrei, né, que quando eu era criança, em frente da casa onde eu morava, né, eu morava numa rua sem saída, e na frente da casa lá tinha uma pracinha e depois um terreno enorme, né, da prefeitura, e tinha muitas árvores frutíferas lá. Tudo quanto é tipo de árvore. Tinha pé de abacate, tinha pé de goiaba, tinha pé de manga, e tinha um pé de amora lá enorme. E esse pé de amora, né, era, principalmente nessa época assim, né, e época de férias também, era a alegria das crianças, né? Ao mesmo tempo que era o terror para as mães. Por quê? Eu, por exemplo, eu subia no pé de amora e eu, né, não sei o que a gente tinha na cabeça, né? A gente tinha um monte de coisa, menos juízo, né? Mas eu subia no pé de amora com camiseta branca, e eu não me contentava em comer a amora lá do pé. Eu enchia a camisa com amora. Por isso que era o terror das mães, né? Porque a hora que eu descia ali daquele pé de amora, né, a camisa estava imprestável. Não dava para usar mais, né? Por que eu lembrei disso? Justamente por causa das árvores frutíferas, né? Paulo, quando ele se dirige aqui aos seus leitores, né, ele vai falar
de frutos, né? Ele usa essa analogia, né, da agricultura, né, que envolve cultivo e envolve colheita. Na minha experiência de infância, eu não sei quem plantou aquelas árvores, não sei se elas já estavam lá quando a rua estava lá, não sei se foi alguém de fato quem plantou, mas me fez, pensando em agricultura e cultivo, a gente sabe que uma árvore frutífera ou árvores frutíferas, né, quando plantadas, né, com um propósito inclusive de comercialização dos frutos, ela não é plantada de qualquer jeito. O agricultor, ele trabalha aquela terra, antes de plantar, evidentemente, ele tira as pedras ali daquela terra, ele vai revolver aquela terra, né? Ou seja, ele vai passar uma máquina ali, que vai mexer naquela terra, para que aquela terra fique mais fofa. Por vezes ele precisa colocar algum nutriente ali naquele terreno, para que a terra, né, fique realmente mais propícia, né, para receber o plantio. E depois ele vai lançar a semente. Só que ele também não lança a semente de qualquer jeito, e não lança qualquer semente. Ele vai escolher a semente certa, a semente que realmente vai conseguir absorver da terra ali todo o nutriente que ela precisa para se tornar uma árvore e depois dar frutos. E ao escolher a semente, então depois ele vai plantar. Só que dependendo do tipo de fruto, né, que aquela árvore posteriormente vai dar, ele não pode colocar a semente em qualquer lugar. Ele vai colocar no lugar certo e a uma distância correta. Por quê? Porque ele sabe que quando aquela árvore ficar grande, ela vai ter uma copa, né? Se ele colocar a semente uma pertinho da outra, elas vão crescer, a árvore vai crescer muito juntinha, não vai ter espaço para a copa depois, e isso vai afetar a qualidade do fruto, né? E tendo isso em mente, nós vemos aqui Paulo também fazendo essa analogia, de alguma maneira, falando dos frutos da luz e dos frutos das trevas, trazendo a atenção dos seus leitores ali, justamente para o cuidado que eles deveriam ter com o cultivo do seu próprio coração, né? O título dessa mensagem que eu quero dar aqui é Como andam os filhos da luz, né? Interrogação: como andam os filhos da luz? Nos versos 8 ao 10 aqui, pensando em tudo isso, Paulo começa no verso 8, falando, em primeiro lugar, né, que os filhos da luz deveriam andar como filhos da luz. Devem andar como filhos da luz. No verso 9, ele vai falar do fruto da luz. No verso 11, ele vai falar das obras infrutíferas das trevas. E em todos esses versos, né, o resultado ou é fruto da luz ou é fruto das trevas. Não tem um fruto intermediário ali, né? Um fruto que é mais ou menos luz, um fruto que é mais ou menos trevas. Não tem. Ou é fruto da luz ou é fruto das trevas. Uma vez que o fruto não pode ser diferente da semente plantada, Paulo então ele começa essa sessão a partir do verso 8 até o 21, né, reforçando mais uma vez a natureza da relação que os seus leitores têm com Deus. Como que ele faz isso? No verso 8 ele fala: pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então ele reforça aqui justamente essa filiação com Jesus. Ele mostra para os seus leitores lá que eles não estão mais alheios à aliança, né? Estou fazendo meio que uma recapitulação de tudo que a gente já estudou aqui, né? Eles não estão mais alheios à aliança e não estão mais separados de Deus. Eles receberam uma nova natureza em Cristo, uma nova identidade em Cristo. Eles agora estão unidos a Cristo pelo Espírito Santo. Eles são povo e filhos de Deus e desfrutam agora dos benefícios que Cristo conquistou. Todas as bênçãos espirituais estão disponíveis para eles, porque agora eles estão em Cristo. Eles tinham que ter essa consciência, e Paulo os estava lembrando dessas verdades.
Trazendo para nós também precisamos sempre e constantemente sermos lembrados da nossa realidade em Cristo, da nova identidade que nós recebemos em Cristo. Nós recebemos de Cristo uma nova natureza, nós recebemos de Cristo esta nova identidade. Agora nós estamos inseparavelmente unidos a Ele pelo Espírito Santo. Por isso nós somos povo de propriedade exclusiva, né? O que Pedro diz, né, na sua carta, né? Por isso nós somos agora povo de propriedade exclusiva e filhos de Deus que desfrutam dos benefícios que Cristo conquistou. E como filhos nós devemos, obviamente, andar como filhos da luz. Por quê? Porque nós recebemos uma nova natureza que contém em si mesmo, nessa nova natureza, os atributos de Cristo. Essa nova natureza carrega e traz sobre si os atributos de Cristo. Quais são esses atributos? Paulo fala aqui no verso 9: bondade, justiça e verdade. São atributos de Jesus. A Bíblia fala que Deus é bom. A Bíblia nos mostra que Jesus é essencialmente bom. Não é que Ele simplesmente tem bondade para dar. Ele é bom. Nós não somos bons em nós mesmos. Nós não temos bondade em nós, ainda que tenhamos atos de bondade, por causa da corrupção do nosso coração, nós não somos essencialmente bons. Cristo é essencialmente bom. Cristo é essencialmente justo. Ele é a verdade, como Ele mesmo declarou. Então, o que Paulo está nos dizendo aqui, o que ele disse lá para os seus leitores de Efésios, é que por estarmos unidos a Jesus pela fé, o próprio Jesus comunica a nós os seus atributos. E é isso o que vai determinar a fonte, a confiabilidade e a qualidade do fruto que nós vamos dar. O fato de nós estarmos unidos a Cristo e a sua natureza, os seus atributos, o seu caráter ser transmitido para nós. Mas, apesar de tudo isso, como andam de fato os filhos da luz? Os filhos da luz, nós vamos ver aqui, nesse trecho, eles andam em total submissão ao Espírito Santo. Romanos 8,14 diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os filhos da luz, os filhos de Deus, eles não só têm a prerrogativa de serem filhos, como o próprio apóstolo João diz no seu evangelho: a todos aqueles que creram em Jesus receberam o direito ou a prerrogativa de serem feitos filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Há pouco nós estávamos estudando aí aqui na IBD o fato da salvação estar vinculada exclusivamente à nossa fé em Cristo. Se você crê em Jesus, você está salvo. Se alguém não crê em Jesus, não está salvo, não importa o que faça. O crer em Jesus então, essa prerrogativa, nos dá o direito de nós sermos filhos de Deus. Mas o que Paulo fala aqui em Romanos, que é necessário haver uma continuidade nisso. Ele, como eu vou ler novamente, Romanos 8,14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então é preciso dar frutos, mostrar os frutos dessa filiação, dessa nova natureza que há em nós. O que Paulo está nos dizendo é que nós precisamos andar, sermos guiados e principalmente nós sermos governados pelo Espírito Santo. É isso que de fato vai mostrar que nós somos filhos. Eu posso muito bem escolher alguém que é muito rico, né, no mundo, né, sei lá, nem vou escolher o primeiro, mas a terceira pessoa mais rica desse mundo, vai. Eu falo: não, eu sou filho desse fulano aí. Posso sair pelas ruas aí falando que sou filho do fulano de tal, que é a terceira pessoa mais rica desse mundo. Mas o que isso quer dizer de fato? Nada, eu posso falar que eu sou filho de qualquer pessoa. Mas a minha vida,
é que vai de fato dizer de quem eu sou filho. É a minha conduta, é a maneira como eu faço as coisas, a maneira como eu penso, a maneira como eu realizo, a maneira de fato como eu vivo e com base em que eu vivo. É que vai determinar de fato de quem eu sou filho. E Paulo nos diz aqui que nós precisamos viver governados pelo Espírito Santo, porque é esse governo que vai testemunhar em favor ou positivamente que nós de fato somos filhos de Deus. Não basta dizer que sou filho de Deus, todo mundo diz que é filho de Deus. E todo mundo reivindica o direito de ser filho de Deus. Mas nem todo mundo vive como filho de Deus. Nem todo mundo se submete ao governo do Espírito Santo. Não é todo mundo que para de fato seguir pela direção que o Espírito dá. Diante de uma decisão, né, lembrando aqui do Antigo Testamento, né, que agora eu não lembro exatamente qual profeta que disse isso, foi Oséias, mas ele diz o seguinte: quando você estiver para ir para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz do céu dizendo: eis o caminho, andai por ele. Que voz é essa? É a voz do Espírito Santo. O que a gente quer ouvir? Vai para lá ou vai para cá. Faz isso, não faz aquilo. Volta, vai para frente, vai para trás. Pula, rola. Toma um ossinho. A gente quer ouvir coisas assim: ah, Deus, eu caso ou não caso? Eu compro ou não compro? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Mas o que a Bíblia diz? Você vai ouvir uma voz do céu dizendo: eis o caminho. O que isso significa? Ele vai dizer: ó, Jesus está aqui. É com isso que Jesus está envolvido. E você precisa estar envolvido com Cristo. Não espere o Espírito Santo simplesmente falando assim, como se fosse bolsa de valores, né? Não, agora é hora de comprar ação. Compra. Não, agora é hora de vender. Não, ele vai te mostrar aonde Jesus está envolvido, qual é o propósito de Deus. Muitas vezes a gente não vai entender o propósito, mas o Espírito Santo vai dizer: Jesus está envolvido nisso, e baseado e fundamentado na fé que nós temos em Cristo e naquele que está falando conosco, que é o Espírito Santo, então nós vamos obedecer. E depois que a gente obedece, que a gente realmente vê os frutos, né, da nossa obediência. Ainda falando sobre essa questão de ter o direito de ser filho e de fato ser filho, me lembrei aqui, me veio uma ilustração, né, sobre, por exemplo, quem tem carro aqui, né, a maioria das pessoas que tem carro também tem seguro, não é? Aí você faz o seguro, aí você pensa: beleza, né, agora está tudo certo, né, pode acontecer qualquer coisa que eu estou segurado. Aí a pessoa, né, por qualquer razão, se envolve num incidente e tal, e aí precisa acionar o seguro. Não, beleza, não tem problema, não. Você fala até para o outro motorista: não, eu tenho seguro, não tem problema, eu vou acionar meu seguro aqui. Aí aciona o seguro e tal, aí o seguro faz aquelas partes que são deles, tudo. Aí fala assim: ó, tudo bem, agora para aprovar você precisa pagar a franquia. Porque se não pagar a franquia, o que vai adiantar você ter seguro? Nada. O que vai adiantar a gente falar que crê em Jesus se nós não obedecemos o Espírito? Se Ele é o selo, né? Que a gente já falou sobre isso, né? Que ele é o selo, o Espírito Santo é o selo, é a prova da presença de Cristo em nós, e que diz que de fato nós somos dele, que nós somos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você precisa obedecer o Espírito Santo, porque senão é a mesma coisa que você contratar um seguro. Não, a mesma coisa, entendo o que eu estou dizendo como a mesma coisa, tá? Você contratar o seguro e você não pagar a franquia na hora que você precisa usar o seguro. Você fala que é filho de Deus, mas na hora que você tem que tomar a decisão, você toma por você mesmo, você não consulta o Espírito. Você não vive pelo Espírito, você não anda pelo Espírito. Quando você vai orar, você não ora inspirado pelo Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, você não pede para o Espírito Santo abrir o seu entendimento, você quer entender do seu jeito. Então ser guiado, não é, pelo Espírito Santo, é ser governado por Ele. E isso é que vai determinar de fato que você é filho. Então se você é filho de Deus, e você está unido a Cristo,
você tem que se submeter a ele. Você tem que se sujeitar ao seu governo, às suas ordens, e permitir que a santidade de Cristo estabeleça o seu caráter. O seu caráter deve ser determinado pela santidade de Cristo. E é isso que vai determinar também que nós vivemos segundo, ou quais padrões que vão determinar a nossa vida, né? No nosso dia a dia. Então, estar sob o governo de Cristo faz também todo sentido para aquilo que Paulo vai falar no verso 18, né? Sobre o vinho e o Espírito Santo, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas tenha isso em mente. É necessário nós entendermos que o Espírito Santo está sobre nós, não como uma energia, ele está sobre nós como uma pessoa, ele habita em nós como uma pessoa para governar a nossa vida. Então nós precisamos nos submeter a esse governo. Agora, ser filho da luz é mais do que deixar de fazer aquilo que nos assemelha ao mundo. E preste bem atenção nisso, e eu vou repetir: ser filho da luz é muito mais do que deixar de fazer aquilo que nos assemelha ao mundo. É viver de modo agradável a Deus e de modo que Cristo seja visto em nós. Por isso que os filhos da luz, eles procuram saber o que é agradável a Deus. Ser filho da luz é viver sob a luz da palavra, porque a palavra de Deus é que vai dizer para nós aquilo que agrada a Deus e aquilo que não o agrada. A palavra de Deus é a expressão da sua vontade. E a vontade de Deus, como o próprio Paulo fala lá em Romanos 12, né, é boa, agradável e perfeita. No Salmo 119, verso 105, o que diz? Né? É um texto bem conhecido, né? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então os filhos de Deus, eles estão debaixo do governo do Espírito Santo e eles buscam conhecer a vontade de Deus pela sua palavra. E permitem que a palavra de Deus, então, os conduza, porque é a palavra de Deus que vai iluminar de fato o caminho, a vida. Então, como vivem os filhos de Deus? Os filhos de Deus vivem debaixo do governo do Espírito e vivem na obediência à palavra de Deus. Nós, como filhos de Deus, temos que ser conhecidos como o povo da palavra. O povo que ama a palavra de Deus, que se submete a essa palavra, que medita nessa palavra dia e noite. Não só lê. Como quem cumpre uma meta, né? Eu vou cumprir a meta de ler a Bíblia toda durante esse ano. É muito importante isso. Eu entendo que seja importante, mas mais importante do que ler a Bíblia como uma meta a se cumprir durante o ano, mais importante do que isso é você meditar em tudo aquilo que você está lendo. E meditação leva tempo. Meditação requer disciplina, requer dedicação. E nós precisamos nos dedicar a essa palavra que é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Ou lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o texto. Ser filho da luz é ser luz como o próprio Jesus é. Então esse é o segundo ponto que eu quero colocar aqui. A Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo. João 8,12 deixa isso muito claro. Jesus é a luz do mundo. Em João 9,5 também vai falar sobre isso. E porque Jesus é a luz do mundo, lá em Mateus 5,14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Nós não somos luz porque nós somos especiais. Nós somos luz porque estamos unidos a Cristo e Cristo é a luz do mundo. E Ele então nos levanta como luz no mundo, para que nós possamos brilhar a luz que é dele, não a nossa própria luz. Você deve ter conhecimento que a lua, por exemplo, tem influência sobre a terra, conforme a sua proximidade.
Então, quando ela está mais próxima, as marés também sentem essa proximidade maior da Lua em relação à Terra. Quando ela está mais afastada, né, tem o pessoal aí que tem cabelo, né, dizem que cortar o cabelo em determinada lua vai fazer o cabelo ficar mais forte. Tal. Eu cortei na lua errada, né, então perdi todo o cabelo. Eu devo ter cortado na lua errada e aí não deu certo, né? Mas o que eu quero dizer é que a Lua, ela tem uma certa influência sobre a Terra, né? o planeta. E a gente, eu não sei quanto a vocês, mas quando a Lua está cheia, né? E quando a Lua está cheia e ela está num período do ano que ela está mais próxima da Terra, é linda, é linda. Você vê a lua cheia assim, né, maravilhado. Você fica maravilhado, você fica estupefato, né, de tanta grandeza, tanta maravilha que você lê. E aí que você vê, e aí você pensa, né? Puxa, a lua está brilhando, mas a lua tem luz? Não, ela reflete a luz do sol. Nessa analogia que eu estou fazendo, o que eu quero dizer? Que nós somos semelhantes à lua. Nós, de alguma maneira, temos influência sobre este mundo. Mas a luz que brilha em nós não é a nossa luz, é a luz de Cristo. A lua reflete a luz de qual astro do universo? O Sol, que também é uma estrela, né? Dizem os cientistas. E o que a Bíblia fala sobre o Messias? Que ele é o sol da nossa justiça. Ele é o sol da nossa justiça. E é ele que brilha sobre nós. E quando ele brilha sobre nós, e nós estamos vivendo nesse mundo aqui tenebroso, cheio de escuridão, o que acontece? A escuridão que há no mundo, ela se dissipa por causa da luz de Cristo que brilha em nós e através de nós. Ser filho da luz é ser filho de Deus, é estar unido com Cristo, que é a luz do mundo. Jesus é santo, e se nós vivermos contra a santidade, e ainda me refiro aqui aos atributos de Jesus, né? Justiça, verdade, né? Esses atributos que Paulo fala aqui no verso 9, se nós vivermos contra esses atributos, nós estamos vivendo contra a natureza que nós recebemos de Cristo. Viver contra os padrões divinos é viver contra a natureza que nós recebemos de Cristo. E como eu disse, que de alguma forma nós temos influência sobre esta terra, né? Quando nós frutificamos, nós também estamos expressando de forma prática a vida que nós recebemos de Cristo, que é justamente o caráter que está contido no próprio Jesus. Os atributos do caráter de Cristo passam a se expressar através de nós. Então, nós que não somos bons em nós mesmos, passamos a expressar a bondade de Cristo. Nós que não somos justos em nós mesmos, passamos a expressar a justiça de Cristo. Nós que não temos e nem somos a verdade, passamos a expressar a verdade de Cristo. E podemos encontrar, vamos pensar no mundo como um todo, né? Podemos encontrar bondade, justiça e verdade fora da esfera da fé? Sim. Existem pessoas que não são cristãs e têm uma conduta boa, são justas e buscam a verdade. Há uma multidão de pessoas, inclusive, boas e justas nas ruas. Mas fora do relacionamento com Cristo, todos os atos de bondade, justiça e verdade são como trapos de imundícia, pois a fonte é um coração corrupto. O fruto da luz, ele vai se refletir na conduta moral, mas é muito mais do que isso. O fruto da luz, ele diz respeito a algo que está além daquilo que é exterior. E muitas vezes aquilo que é exterior
pode ser digno, inclusive, de elogios. Mas o fruto da luz é o reflexo de uma vida redimida e transformada por Deus, que se expressa em todas as esferas da vida. E não é só quando nós estamos na igreja, mas também quando nós estamos fora, e talvez principalmente fora. E se a gente pensar no contexto que Paulo está dizendo aqui, falando com seus leitores, ele está falando para um grupo de pessoas que está vivendo num mundo que é hostil ao cristianismo, um mundo, né, ali na cidade de Éfeso, cheio de sincretismo religioso, uma mistura de religião, onde todo mundo crê em tudo e ao mesmo tempo não crê em nada, e crê em falsos deuses. E eles então receberam a mensagem do Evangelho. Aquele povo foi redimido por Cristo, foram incluídos na família da fé, foram salvos, mas não foram arrancados daquele contexto. Eles ainda estavam naquele contexto cultural, ainda estavam debaixo daquele contexto político, contexto econômico, contexto social e espiritual. E Paulo então está dizendo para eles que nesse meio, onde a escuridão impera, onde a imundície impera, onde a imoralidade impera, porque era uma cidade, um mundo com um contexto imoral, em todos os aspectos, principalmente o sexual e o espiritual, Paulo está dizendo para eles que naquele meio onde eles estão, eles deveriam viver não iguais àquelas pessoas, mas de acordo com os princípios que eles estavam recebendo do Evangelho. Eles precisavam refletir na sua vida diária uma vida de fato redimida e transformada por Deus. E Paulo então apresenta, né, os frutos da luz, né, não exatamente aqui em Efésios, mas em outros textos ele apresenta o fruto da luz, mas o que ele chama aqui a atenção dos Efésios é para que a luz que deve ser refletida é o caráter de Cristo, muito mais do que uma conduta exterior que vai trazer elogios. É o caráter de Cristo que deve ser expresso. Em Gálatas 5, dos versos 22 ao 26, nós não vamos ler, mas fica muito claro, né, que o caráter de Cristo depende da nossa comunhão e da nossa submissão ao Espírito Santo. Um pouco antes, né, nos versos 19 a 21 de Gálatas 5, né, nós vemos justamente o contraponto, né, dos frutos da luz, quando ele fala dos frutos das trevas, né? E aí eu quero ler, né? Diz assim: as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Paulo está sendo muito enfático aqui em relação ao que é o fruto das trevas. Eu não ia ler, mas eu vou ler. Nos versos 22 a 26, o que ele fala? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Qual o propósito da lei? O propósito da lei é mostrar aquilo que é errado. O propósito da lei, né, da lei espiritual, é mostrar o pecado que é em nós. Mas se nós somos cheios do Espírito Santo, governados pelo Espírito Santo, qual vai ser o fruto da nossa vida? Todas essas coisas essa lista que ele deu aqui. E aí não se aplica a lei no sentido de trazer punição para nos corrigir, porque a vida do próprio Espírito habitando em nós e nos governando já nos corrige. A gente não precisa da lei para nos corrigir, porque o Espírito Santo habitando em nós já nos corrige e nos faz viver de acordo com a vontade de Deus. Percebem? No verso 24 ele diz: os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito.
Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quando Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 6, ele amplia bastante a lista, né, dos frutos das trevas, ou dos frutos da carne, né, dos versos 9 ao 11. Mas dos versos 18 ao 20, ele diz o seguinte: fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Percebe como a ação do Espírito Santo e a habitação do Espírito Santo em nós nos leva a uma vida completamente diferente daquela que o mundo vive, mas não porque nós queremos elogios ou porque nós queremos ser vistos como boas pessoas, mas é porque o nosso caráter foi transformado por Cristo, é porque a nossa vida foi transformada por Cristo, é porque a natureza que é em nós já não é a mesma natureza do pecado, é outra natureza, é a natureza divina, é a natureza de Cristo que agora está em nós. É a natureza. Então nós vivemos de acordo com essa nova natureza, guiados pelo Espírito Santo e dedicados à palavra de Deus, que sempre vai nos conduzir, como dizem as Escrituras, em triunfo. E onde está o triunfo? Em vivermos em conformidade com a vontade de Deus. Nós não somos felizes porque nós vamos ter muito dinheiro, nós temos muitos bens, porque a gente tem uma casa com 15 quartos, 30 banheiros. Vou lavar a mão num banheiro, vou lavar o rosto no outro banheiro, vou lavar o pé no outro banheiro. Não, nós somos felizes porque a vida de Cristo está em nós. O próprio Jesus disse isso. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham uma vida mais ou menos. Vida em abundância. Por que essa vida é uma vida abundante? Porque Ele é a vida. E essa vida está em nós. Então nós vivemos abundantemente nesse mundo, desfrutando abundantemente das bênçãos de Deus, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações. As tribulações, as lutas, as perdas nesse mundo não nos roubam a esperança eterna. Como vivem os filhos da luz? Com uma esperança que não se limita a esse mundo, sob um governo que está sobre todo esse universo, e não sobre um pedaço desse cosmo aqui. O outro ponto de nós sermos filhos da luz é que nós não compartilhamos nem nos associamos com os frutos das trevas. Então veja que não é só deixar de fazer as coisas que não são corretas diante de Deus, é fazermos aquilo que agrada a Deus, mas também não nos associarmos, não apoiarmos aquilo que Deus desaprova. Nós vemos isso dos versos 10 ao 13 aqui de Efésios 5. Ele fala no verso 10, procurando saber o que é agradável ao Senhor. Então veja que isso envolve uma dedicação. Não basta você se achar filho do rei, aí você senta lá na rede e espera que anjos venham com cacho de uvas, né? Vem aqui, mastiga para mim aí. Ficar balançando lá na rede, ficar com o pé para cima. Não, é necessário uma dedicação. Opa, peraí, eu sou filho do rei. O que o rei exige de mim? O que o meu pai exige de mim? Como ele quer que eu viva? E aí eu me dedico a conhecer o coração do meu pai. Eu me dedico a conhecer o coração de Jesus. Eu me dedico a conhecer o coração do Espírito Santo. Para quê? Para que eu possa ofertar e ter 100 vezes mais? Não! Para que eu possa agradá-lo, para que a minha vida seja agradável a Ele.
Percebe? Não está centralizada em nós, está focada e centralizada em Cristo, em quem Cristo é. Eu quero viver a minha vida para agradar ao meu Senhor, aquele que me salvou, aquele que me libertou, aquele que morreu por mim lá na cruz do Calvário e me livrou da escravidão do pecado, aquele que venceu a morte para que eu pudesse ter vida. Eu quero viver de modo agradável a Ele. E é por isso que Paulo fala aqui aos seus leitores, né? E Deus fala conosco: não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. No verso 13 ele fala: mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. E eu quero fazer aqui paralelo com dois textos do Antigo Testamento. O primeiro é o Salmo de número 1, que você conhece. Nos versos 1 e 2, nós vamos ver que o salmista ele diz o seguinte: que bem-aventurados são os que não andam no conselho dos ímpios. Ok? Não anda no conselho dos ímpios. Não significa que você vai viver alienado das pessoas, que você vai se separar completamente das pessoas, que você não vai ter contato com ninguém. Não é isso que o texto nos ensina. Nos ensina que apesar de nós termos contato com as pessoas, nós não andamos no conselho daqueles que não andam segundo a palavra de Deus. Nós não estamos debaixo da influência que eles estão. Nós não andamos de acordo com o pensamento que eles têm, nem de Deus, nem da vida e nem do mundo. Não é isso que determina a maneira como nós vamos viver. Não é o conselho dos ímpios. Em contrapartida, em Isaías 11, verso 2, vai dizer que um dos resultados do Espírito Santo estar em nós é que o Espírito Santo nos aconselha. Nós estamos debaixo do conselho do Espírito Santo. É o que o profeta Isaías diz lá em Isaías 11, verso 2. Então, se por um lado nós não estamos debaixo do conselho dos ímpios, nós também não estamos debaixo do nosso próprio conselho. Nós devemos andar debaixo do conselho do Espírito, da maneira como ele nos fala, da maneira como Ele dirige as nossas vidas. Eberhard é uma pessoa, tá? Eberhard Hahn, ele disse o seguinte: a expressão, né, a expressão que Paulo fala aqui, né, em Efésios, né, de não andarmos, né, de não buscarmos e não nos associarmos às obras infrutíferas das trevas, essa expressão significa destapar, né, reprovar ou punir. Isso deve ser um motivo pelo qual, né, diz ele, né, aparece com tanta frequência na ligação com o pecado manifesto. Ele continua dizendo: os crentes, portanto, não se devem deixar arrastar para as práticas do pecado, mas fazer com que o verdadeiro caráter delas se torne reconhecível por meio de sua vida dirigida para Jesus Cristo e santificada para Deus. Dessa forma, o mal é desmascarado. Trazer à luz e arguir pela recusa dos cristãos em acompanhar aquelas obras más e por seu testemunho de uma vida diferente dirigida pela luz do Senhor. É por isso que, como filhos da luz, que vivem e andam no conselho do Espírito Santo e em obediência à palavra de Deus e aos mandamentos de Jesus, nós denunciamos e condenamos os frutos das trevas. Agora, isso não acontece com hostilidade. Não é com hostilidade, não é com acusações descontroladas, não é sendo legalista, não é apontando o dedo, falando você é um pecador, você vai para o inferno. Não é dessa forma, não é levantando a voz, né, e fazendo algo parecido com estas coisas. Nós denunciamos e condenamos os frutos das trevas quando nós não normatizamos e nem relativizamos o pecado.
Acontece quando, em primeiro lugar, nós condenamos o pecado do nosso próprio coração. Quando nós nos indignamos com o pecado que há em nós. Nós denunciamos e condenamos os frutos das trevas quando, entre nós, cultivamos a palavra de Deus, como nós vemos no verso 19. Cultivar a palavra de Deus entre nós é que, de fato, vai fazer com que a gente se indigne com o pecado do nosso próprio coração e depois com o pecado que é no mundo. Nós denunciamos e condenamos os frutos das trevas quando nós temos um comportamento santo e edificador. Quando os nossos irmãos olham para nós e nos veem como instrumentos de Deus que edificam suas próprias vidas. Veja que, em relação tanto a nós mesmos como ao mundo, nós não precisamos ser rudes ou agressivos com ninguém. Nós temos que viver segundo a palavra. Temos que viver segundo a palavra. Como eu já citei, Jesus ele disse: vós sois a luz do mundo. Mas nós também somos a luz uns para os outros, porque nós estamos unidos a Cristo, e por estarmos unidos a Cristo, nós também iluminamos a vida uns dos outros. Incentivamos e motivamos a uma vida de fé e fidelidade e santidade uns dos outros. Jesus ainda diz, lá em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, a partir do nosso caráter que foi santificado por Cristo, as nossas obras, então, vão testemunhar aquilo que nós somos. A nova natureza que é em nós, essa natureza santificada. E então, quando as pessoas olharem para as nossas obras, elas vão olhar além de nós. Não vão olhar e falar assim: puxa, o Jefferson é legal, hein? Olha como é uma pessoa boa. Não, eles vão olhar para mim e vão dizer: isso que o Jefferson faz, ou a maneira como ele vive, é por causa do Cristo que habita nele. O elogio não vai ser para mim. O elogio e o louvor vai ser de Cristo. Percebe? Isso é ser filho da luz. É saber que nós somente refletimos a luz daquele que é a luz, Jesus Cristo. É por meio da palavra que os condenáveis frutos das trevas são revelados. Mas o fruto da luz também revela quem é a luz do mundo, como eu acabei de dizer. Jesus é a luz do mundo. Dos versos 14 ao 16 aqui de Efésios 5, Paulo ele vai falar um pouco mais abertamente sobre isso. Mas olha só o verso 14, ele diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Alguns comentaristas dizem que esse verso 14 se refere a um hino que era cantado na ocasião, ou por ocasião do batismo. Você já viu que aqui na carta de Paulo aos Efésios, ele faz muitas inserções daquilo que a gente entende, ou pelo menos os comentaristas entendem como sendo hinos. E por que ele introduz esse verso aqui em meio a tudo que ele está falando? Porque é necessário que nós tenhamos esta consciência de que nós fomos convertidos a Cristo. Nós estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos. Mas Cristo, Ele nos despertou das trevas e agora nós estamos na luz. Ele nos ressuscitou da morte e nos trouxe para a vida. Por isso Ele nos chama para vivermos essa nova vida. Essa nova vida deve ser, evidentemente, distinta e ao mesmo tempo relevante no meio dos que estão mortos em seus delitos e pecados. Olha o que Isaías diz no capítulo 60, verso 1 e 2. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Pois as trevas cobrirão a terra, e a escuridão cobrirá os povos. Mas o Senhor resplandecerá sobre ti, e sobre ti se verá a sua glória. Então há uma realidade que
mostra como o mundo está, mas há uma realidade que mostra como os filhos de Deus estão, como os filhos da luz estão. Nós estamos debaixo da luz do próprio Cristo. Paulo continua no verso 16 falando de nós aproveitarmos bem cada oportunidade, né? Porque os dias são maus. Viver como filhos da luz e aproveitar o tempo é um incentivo e uma exortação que Paulo nos faz, primeiro, para conhecermos a vontade de Deus e anunciarmos as verdades do Evangelho que pode tirar as pessoas que estão nas trevas dessa condição, e para que elas recebam a luz que vem por meio do Evangelho. É também aproveitar o tempo para fazer o bem para todas as pessoas. A justiça de Cristo também diz respeito a vivermos de maneira que as pessoas que estão ao nosso redor desfrutem do bem, daquilo que é bom para todos. E Paulo fala ainda aqui, né, porque os dias são maus, né? Os dias de fato são maus. A gente está vivendo dias que deixam isso cada vez mais claro, né? Os dias são maus e roubam a vida das pessoas. A gente vê pessoas que estão sendo diariamente roubadas. Agora, quando Paulo, né, ele fala aqui para nós, né, que nós precisamos estar atentos, né, para que o nosso procedimento não seja de tolos, mas antes no verso 14, né, de nós nos despertarmos e nos levantarmos, nesses dias que são maus, que roubam as pessoas, nós precisamos ter a consciência de que nós carregamos uma mensagem que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se as pessoas têm não só uma sensação, mas têm essa consciência de que os dias são maus, e a gente sabe que os dias são maus, nós temos uma mensagem que diz, apesar dos dias serem maus, nós conhecemos aquele que renova suas misericórdias a cada manhã. E nós podemos ter a esperança, mesmo nos dias maus. Por quê? Porque aquele que é a luz do mundo, ele renova a sua misericórdia a cada manhã. Esta mensagem deve ser anunciada em todas as oportunidades, pois é ela que traz verdadeira esperança para o mundo perdido. Isso é viver como filho da luz. É por isso que Paulo diz no verso 17, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. É uma exortação para que a nossa vida seja compatível com a vida e a filiação que recebemos de Cristo. E nós vivemos de maneira compatível com aquilo que nós pregamos. No verso 18, Paulo vai ser mais enfático em relação ao governo do Espírito, né? Ele diz, e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Paulo não está falando aqui de proibição, né? Nem está proibindo, nem está incentivando o consumo de bebida alcoólica, não é isso. O ponto de Paulo não é esse. O ponto de Paulo, nessa metáfora, né, entre o vinho e o Espírito Santo, é quem governa as ações e os pensamentos da nossa vida. Quem que de fato nos governa? Uma pessoa que se embriaga, ela é governada pela bebida, não é? Uma pessoa que se embriaga, ela faz coisas que em sã consciência ela não faria. Isso significa que ela está sendo governada por aquilo que ela ingeriu. Mas há pessoas também que são governadas, né, e talvez boa parte delas são governadas pelo pecado. Há pessoas que são governadas pelo egoísmo. Há pessoas que são governadas por todo tipo de imoralidade, inclusive a imoralidade sexual. Há pessoas que são governadas pelas fofocas. Há pessoas que são governadas, aqueles que são governados pela fofoca, né? Não pode ver alguém que quer falar da vida do outro, né? Menina, nem te conto, querendo contar, né? Não quero ouvir. Então, mas você sabe o que aconteceu com fulana? Tem gente que é governada pela fofoca. Há pessoas que são governadas por sua condição social ou por sua condição econômica. Há pessoas que são governadas por suas ideologias. Há pessoas que são governadas por sua teologia. Mas Paulo está dizendo que nós devemos ser governados pelo Espírito. Nós devemos ser governados pelo Espírito. E é isso que o Filho da Luz, ou é dessa forma que o Filho da Luz vive, governado pelo Espírito Santo e pela Palavra.
Quando nós somos governados pelo Espírito Santo, nós somos conduzidos a toda a verdade, que é o próprio Cristo. E Paulo, então, ele caminhando aqui para o final nessa perícope, né? Nos versos 19 e 20, ele fala: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Veja que parte de dentro, não é algo exterior, parte de dentro. Verso 20: e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais os resultados de nós sermos cheios do Espírito Santo e governados por Ele? Ele nos leva à sua palavra, que é a palavra da verdade, e essa palavra passa a habitar em nós, como Paulo fala lá em Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Isso significa que nós precisamos nos encher tanto do Espírito, como Paulo fala no verso 19, mas também precisamos nos encher da palavra de Deus. Quanto mais cheios da palavra de Deus, mais os nossos pensamentos serão governados pela palavra de Deus. Mais a nossa visão de mundo será determinada por aquilo que a palavra de Deus diz. Mais nós vamos conhecer a Deus pela própria palavra e não conhecer a Deus pelos nossos conceitos. E quanto mais nós nos enchemos do Espírito e nos enchemos da palavra de Deus, mais nós vamos falar dessa palavra e mais nós vamos viver essa palavra entre nós. E veja que Paulo, ele nesses dois versos, 19 e 20, ele se concentra, num primeiro momento aqui, ao nosso convívio na comunidade da fé. Porque nós precisamos nos fortalecer na palavra e fortalecermos uns aos outros na palavra. É por isso que ele fala, né, que quando nós nos enchemos do Espírito e da palavra, nós falamos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É a palavra de Deus que estabelece e eleva a base das nossas razões, né, mudando a forma como nós vemos o mundo e nos relacionamos com esse mundo, e influenciando, a palavra de Deus influenciando positivamente o nosso modo de falar, em contraponto ao vocabulário vergonhoso, deturpado e depravado que caracterizam todos aqueles que estão fora da comunhão com Cristo. Ser cheio do Espírito Santo nos enche da palavra da verdade e nossos corações com salmos, hinos de louvor a Deus. E uma vez que nós estamos cheios da palavra de Deus, tudo que nós falamos vai refletir o que há em Cristo, vai apontar para Cristo e para a vida eterna. Lembra do que Pedro falou quando Jesus disse para ele: você quer ir embora também? O que Pedro respondeu? Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quando nós nos enchemos com a palavra de Deus, as nossas palavras sempre serão palavras que direcionam para a vida eterna, que direcionam para Cristo. Eu quero finalizar, eu já falei bastante, aqui com uma citação de John Stott, né, que ele apresenta 4 resultados, né, de uma vida cheia do Espírito. O primeiro, comunhão, né, citando salmos, hinos e cânticos espirituais, que indicam que o contexto é a adoração pública, tá? Porque ele está falando dentro do contexto da nossa comunidade aqui, do fato de estarmos reunidos, né? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Você pode cantar em casa? Pode. Você pode salmodiar em casa? Pode. Mas ele está falando no contexto aqui da reunião dos santos. Ele continua ainda dentro desse primeiro resultado, né? Toda vez que se reúnem, né, o povo de Deus se reúne, os cristãos amam cantar, tanto para Deus como uns para os outros. Alguns dos salmos que cantamos não são, na realidade, adoração a Deus, mas exortação mútua. O segundo ponto que ele fala aqui de resultado de nós sermos cheios do Espírito é a adoração, cantando e louvando, diz Paulo, de coração ao Senhor. Aqui o canto, né, segundo John Stott, não é uns para os outros, mas para Deus, quando cantamos e louvamos de coração ao Senhor. A instrução para cantar de coração sempre deu aos... que é até engraçado, né? Porque John Stott ele fala que a instrução para cantar de coração sempre deu aos desafinados muito conforto, né? Você canta de coração para Deus,
Né? Então, você está cantando de coração, então pode ser desafinado, Deus vai receber, né? Desde que você não tenha como, vou chamar aqui de ofício, né? A responsabilidade de conduzir o povo de Deus para a adoração. Daí você tem que ser bom, né? Não vai querer subir aqui no púlpito e cantar desafinado, porque não vai dar certo, né? Canta desafinado, né? Fora do microfone, no chuveiro, né? Também, né? Faz de conta quando está aqui, faz de conta que está no chuveiro, né? Mas canta para o Senhor, de coração. O terceiro resultado de ser cheio do Espírito é a gratidão. Como ele fala no verso 20, um espírito que murmura não é compatível com o Espírito Santo. O cristão cheio do Espírito não está cheio de queixas, mas de ações de graça. O quarto resultado é a sujeição uns aos outros. Paulo ele termina justamente essa sessão falando desse assunto, ou introduzindo esse assunto, né? Sobre a sujeição uns aos outros. Ele já abordou um pouco sobre isso no capítulo 4, dos versos 4 ao 6, quando ele fala que Cristo está sobre todos nós. Então no verso 21 aqui de Efésios 5, ele fala, sujeitando-os, como resultado de tudo isso, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, no mesmo contexto de ser cheios do Espírito, né, e cheios da palavra de Deus, Paulo introduz o assunto da submissão, que ele vai desdobrar mais para frente, né, que nós ainda vamos estudar. Mas aqui ele estabelece o padrão dessa submissão, que significa reconhecer a autoridade que o outro tem e colocar-se voluntariamente sob a autoridade de uma pessoa. E até mesmo de uma entidade, né? E entidade aqui, não é só a entidade eclesiástica. Paulo vai falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai estudar, né? Ele está falando também sobre governos, né? Ou governantes. Então, é uma submissão que reconhece e busca atender às necessidades do outro acima dos seus próprios interesses. Submeter-se uns aos outros é você buscar suprir a necessidade do outro antes de buscar suprir a sua própria necessidade. É colocar-se e viver como servos uns dos outros. É essa submissão que Paulo está falando. A base e o fundamento dessa submissão mútua é o temor a Deus. O meu amor pelo Pai, minha reverência a quem Jesus é, e a habitação do Espírito Santo em mim me levam a servir com amor e dedicação a todos os irmãos indistintamente. Não importa se é pastor, não importa se é líder, não importa se é professor, não importa. O meu temor a Deus vai me levar a servir os irmãos, independente do cargo que ele ocupa ou do cargo que eu ocupo. Esta submissão mútua, evidentemente, não vai anular essas posições que eu acabei de descrever aqui. Porque são posições de liderança que o próprio Deus estabeleceu. Nós vamos respeitá-la, mas significa que nós vamos nos colocar, de fato, como servos uns dos outros. Submeter-se mutuamente faz com que nós nos tornemos e nos dediquemos ao nosso irmão, ou aos nossos irmãos, como nós nos dedicamos a Cristo. Esta submissão nos faz servos uns dos outros, porque nós somos servos de Cristo. Amém? Você entendeu isso? Esta submissão nos faz servos uns dos outros, porque nós somos servos de Cristo. Logo, nós estamos igualmente submissos a Cristo, e este é o ponto. E esses são os resultados benéficos da plenitude do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Todos esses aspectos dizem respeito aos nossos relacionamentos. Se formos cheios do Espírito, nós nos relacionaremos harmoniosamente com Deus, adorando-o com alegria e ações de graças, e uns aos outros falando e nos sujeitando uns aos outros. Ainda citando John Stott, cristãos cheios do Espírito amam a Deus e amam uns aos outros, o que não é de surpreender, uma vez que o primeiro fruto do Espírito é o amor. Amém? É isso que eu tinha para compartilhar com vocês, e de forma
forma bastante prática, né? Como andam os filhos da luz? Os filhos da luz, eles abandonam e condenam a vida de pecado. São cheios do Espírito Santo e são governados pelo Espírito Santo. Temem a Deus e se submetem uns aos outros como servos. E eu quero só deixar recomendado aqui que você leia depois Romanos 13, dos versos 12 ao 14. Mas Isaías 2, capítulo 5, nos faz um convite, e eu quero terminar com esse convite. Vinde e andemos na luz do Senhor, ó casa de Israel, ó casa de Jacó. E eu quero parafrasear aqui. Vinde e andemos na casa do Senhor, ó igreja. Amém? Vou pedir que você fique de pé, nós vamos orar. E nessa oração, vamos pedir que o Espírito Santo nos encha com sua presença, com sua palavra, e que Ele brilhe sobre nós, resplandeça o seu rosto sobre nós, para que nós possamos viver de fato como filhos da luz. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos, porque o Senhor nos fez teus filhos por meio da fé em Jesus Cristo. E porque nós somos teus filhos, nós somos filhos da luz. E o que nós pedimos agora é que nos ajude a viver como filhos da luz nesse mundo tenebroso, nesse mundo em trevas. Como Isaías profetizou, as trevas vão se alastrando sobre este mundo, as trevas vão alcançando limites ainda mais expansivos neste mundo. Mas apesar disso, sobre nós vai nascendo a tua luz, ó Pai. E nós não queremos viver debaixo das trevas deste mundo, mas queremos viver debaixo da tua luz. E a tua palavra é a luz, porque o Senhor é luz. Que como teus filhos, nós também sejamos luz neste mundo tenebroso. E por isso nós te pedimos que nos use para iluminar a vida daqueles que são teus e que precisam saber que o Senhor realizou uma obra maravilhosa na cruz do Calvário por meio de Jesus Cristo, para que eles fossem salvos, assim como nós hoje temos a consciência de que fomos salvos. Que o Senhor possa nos usar para pregar o Evangelho, que o Senhor possa nos usar de tal forma que aqueles que são seus saibam que são seus e passem a viver em conformidade com a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajude. Manifeste o teu poder, manifeste a tua graça e leva-nos, ó Espírito Santo, a vivermos cheios do Senhor, governados por ti. Governe a nossa vida. Governe a nossa vida, Espírito Santo. Nós precisamos que o Senhor governe a nossa vida para vivermos como filhos da luz. Precisamos que a tua palavra seja transbordante em nosso coração, para que de fato nós possamos, ao nos reunirmos, falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, palavras que edificam uns aos outros e que nos fortalecem na fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor.